Graça e paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Aqui estou eu mais uma vez, canal Servo de Deus, Lucas Almeida, para trazer uma palavra de Deus ao nosso coração com alegria. Mas antes, como de costume, quero agradecer você que é inscrito no canal, né? Que deixa o seu like, seus comentários, que tem compartilhado e ajudado, né? Para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta palavra. Continue fazendo isso. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Amém? Você também que está chegando, né, pela primeira vez no vídeo, né, no canal. Você gostar do conteúdo que a gente compartilha, que é a palavra de Deus aí. Você possa se inscrever aí no canal e ativar o sininho para você ser avisado quando eu postar um vídeo novo. Amém? Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Hoje a palavra, irmãos, está lá em Romanos, capítulo de número 8. Vamos estar lendo, se você quiser abrir a tua Bíblia. Amém? Romanos, capítulo de número 8. Aleluia. Vamos estar lendo Romanos, capítulo 8, versículo 1 a seguir vai estar dizendo: Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão em Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida, por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pode fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Glória a Deus. Por enquanto somente até aqui. Feche seus olhos, vamos fazer uma breve oração, interceda por nós aí. Vamos interceder um pelo outro em nome de Jesus. Pai soberano Deus, aqui está, meu Deus, a tua palavra que é poderosa, Pai, para curar, para libertar, para exortar e ensinar, Pai. Ó Deus, tudo que eu te peço, Senhor, que venha edificar a nossa vida neste momento, Senhor. Através da tua palavra, Senhor, gere uma semente dentro de nós hoje, meu Pai, para que ela venha frutificar, para que ela venha crescer, mudar e transformar a nossa vida, porque o Senhor pode fazer isso, ó Deus. É ao Senhor que eu peço, é a tua palavra que estou pregando aqui agora. Por isso eu peço, Senhor, usa a minha voz, usa a minha boca como instrumento, meu Pai, na tua presença agora, meu Deus. Venha falar, meu Pai, com a nossa vida. Venha de encontro conosco, Espírito Santo. Deus, revela-nos a tua palavra, Pai, de tal forma que ela venha edificar a nossa vida e frutificá-la. Em nome do Senhor Jesus, que o teu nome venha ser glorificado, Pai, através deste vídeo, desta pessoa que aí vê, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, venha ser conosco. Fica conosco agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer amém? Então aqui, coloquei o tema nessa palavra. O tema desta palavra é uma pergunta. E durante esse estudo, que esse tema e esta palavra possa aprofundar dentro do teu coração, no nome de Jesus. E aqui coloquei o tema: que profundidade está o Evangelho na sua vida? Amém? Que profundidade está o Evangelho na sua vida? É uma pergunta. Você não precisa responder para si mesmo agora, mas vamos estudar aqui e no final desse estudo que você possa se fazer essa pergunta mais uma vez. Amém? Então aqui coloquei esse tema: que profundidade está o Evangelho na sua vida? Amém? Então, como lemos aqui em Romanos capítulo 8, vai seguir aqui falando Paulo de uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus, uma vida guiada de acordo com o Evangelho, de acordo com o ensinamento de Jesus e a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Então começa dizendo no versículo 1 que agora não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E eu quero te fazer outra pergunta: você está em Cristo Jesus? Você se encontra encaixado nas palavras, nos ensinamentos que Cristo Jesus deixou para o ser humano aqui na terra? Porque ele chamou 12 e ali os instruiu durante um tempo, e ali os outros 12 foram instruindo pessoas até chegar na nossa geração hoje. E eu quero te perguntar: é fácil aqui ler a gente agora, não tem condenação para mim, porque eu estou em Cristo Jesus.
Mas será que estamos em Cristo Jesus de tal forma que o Evangelho reflete na nossa vida? De tal forma que estamos matando todos os dias os desejos humanos, as vontades da carne, para viver esta promessa? Será que temos nos comportado? Então que possamos nos atentar nesta área. Nenhuma condenação existe, porque nós somos libertos pelo sacrifício de Jesus na cruz. Então que possamos fazer jus a isso. Então diz no versículo 1, agora já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. É aqueles que estão. Aqueles que estão aí, abre um leque, irmão. É aquele que está, aquele que obedece, aquele que procura obedecer o que Jesus ensinou. Então vou dar o exemplo de Pedro ali, quando o soldado chega para apanhar Jesus, né? E Pedro já ali corta a orelha do soldado. A gente lê a palavra, você vai encontrar, né? Ele corta a orelha do soldado porque ele não entende. Aquele era o Pedro que ainda estava ignorante, ainda não pensava muito para agir. Mas durante a sua caminhada se tornou um homem que até a sombra dele curava. Então Pedro não teria se tornado isso se ele não tivesse mudado de vida, se ele não mudasse o seu comportamento. Então isso é o Evangelho. Quando o Evangelho entra na nossa vida, essa promessa vai acontecer por nós obedecermos a palavra de Deus. Versículo 2 está dizendo: pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado. Então olha a forma que a palavra de Deus está falando conosco aqui. Diz assim, que a lei do Espírito de Deus que nos trouxe a vida. Então quando nós temos uma vida que nós não estamos obedecendo a palavra de Deus, não estamos seguindo os ensinamentos de Jesus, é uma vida superficial. Não vamos entender nem o porquê da nossa existência. Então você que já conhece Jesus, já obedece a palavra de Deus, já busca o Senhor, que esta palavra hoje vem reforçar na tua vida e na minha vida hoje, querido, que nós precisamos estar unidos com Cristo Jesus, porque é o ensinamento de Jesus, é o Evangelho que bate de frente comigo e com você, para nos dar a certeza e a convicção que nós temos que tornar-se pessoas melhores a cada dia, que nós temos que abandonar o pecado, que é o pecado que faz acepção entre nós e Deus, que faz separação de mim, de você, de Deus. Então que esse Evangelho possa penetrar dentro de nós, não só quando a gente vai num culto, o qual tem um pregador ali, Deus usa a vida dele tremendamente para falar conosco, mas que seja todos os dias, querido, que seja ao abrir os olhos quando nós estamos na nossa cama acordando, Deus está nos dando a vida, está nos dando a saúde mais uma vez, e que nós possa estar com o Evangelho. Por isso que eu coloquei essa pergunta: qual a profundidade do Evangelho na sua vida, na minha vida? Que profundidade, até onde as raízes do Evangelho está dentro de mim e de você? Até onde está dentro de mim e de você, de tal forma que isso reflita nos nossos comportamentos, de tal forma que reflita nas nossas ações, de tal forma do comportamento como você tem se comportado com a sua esposa, e assim vice-versa, sua esposa com o seu esposo, com os nossos filhos. Até onde a profundidade do Evangelho está em nós, para refletir o comportamento de um cristão verdadeiro que vive o Evangelho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 3. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na sua natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Então Jesus, ele estava com Deus, nos diz a palavra, mas não julgou com usurpação ser igual a Deus, mas antes mesmo se esvaziou, desceu até aqui assumindo a forma de servo, para sofrer, para tomar açoite, para ser humilhado. Ele pediu água, deram vinagre, transpassaram ele com uma lança, e ele ainda foi capaz de interceder por aqueles que o feriram, dizendo: Pai, perdoa eles, pois eles não sabem o que fazem.
Então, até que ponto o Evangelho está na nossa vida? As raízes até onde tem ido na nossa terra, no nosso coração, até onde está trazendo a nossa memória dentro do nosso coração, dos nossos pensamentos, lembrando do que Jesus fez. O quanto nós temos pensado no que Jesus fez. E a questão não é só o quanto temos pensado no que Jesus fez por nós, mas o quanto temos reconhecido o sacrifício dele para me dar salvação, para te dar salvação, para chegar esse evangelho até mim e a você, que confronta a nossa vida de tal forma que nos incentiva a abandonar a lei do pecado para viver a vontade de Deus, para herdar o reino dos céus. Até que profundidade o evangelho tem chegado na nossa vida, meu irmão? Será que o evangelho nós temos dado lugar mesmo para ele mudar a nossa vida, para ele mudar a nossa história, para ele mudar as nossas atitudes e os nossos pensamentos? Aleluia! O exemplo de Zaqueu, irmão. Zaqueu era um homem publicano, Lucas 19 está lá, se você quiser ler. Um homem que extorquia, que roubava das pessoas, que fazia o que era mal diante de Deus. Mas um dia ele tem o desejo no seu coração de conhecer Jesus. E ali nos diz a palavra que ele sobe numa figueira brava e Jesus avista ele. Jesus avista ele, resumidamente falando. Jesus fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje vai chegar a salvação na tua casa. Em outras palavras, Jesus está falando: desce, Zaqueu, depressa, e aproveita a oportunidade que eu estou dando a você. E quem sabe hoje Deus está te dando uma oportunidade de conhecer a palavra de Deus. Quem sabe Deus hoje não está te chamando, como ele chamou Zaqueu, para mudar a vida dele. E aí Zaqueu, na sua caminhada, ele decide que não vai mais fazer o que é errado diante de Deus, que era roubar, o que ele estava fazendo, extorquindo as pessoas. E ele diz para Jesus: se eu roubei e defraudei alguém, eu restituirei 4 vezes mais. Então ele começa a ter uma mudança de vida. Por que eu estou dando o exemplo de Zaqueu? Porque ali não tinha evangelho na vida dele, irmão. Mas quando Jesus chegou com o evangelho, com a salvação, e ele disse: entrou na sua casa salvação, Zaqueu abriu o seu coração. Zaqueu deixou que as raízes do evangelho entrassem na sua vida de tal forma que transformou. E o homem que não roubava agora não rouba mais. Então isso é evangelho, querido. Até que profundidade as raízes do evangelho temos permitido ela penetrar no nosso coração, para que ela nasça, para que ela frutifique. E a pessoa que era alcoólatra agora vai abandonar o seu vício. A pessoa que era escravo das drogas agora não vai mais. Então tem sim vícios, querido, comportamentos que é difícil eu e você deixar, mas isso não impede de nós contar para Deus com sinceridade: olha, Deus, eu não consigo deixar isso, mas me ajuda. O Senhor vai estar te ajudando, porque você vai estar pedindo. Você vê que Zaqueu teve mudança de vida, mas ele teve uma atitude de ir até Jesus. E você tem ido até Jesus? Até que profundidade está o evangelho? Até que profundidade temos buscado ser semeados pelo esse evangelho, por esta palavra, pelo ensinamento de Jesus? Glória a Deus, que nós possamos estar dispostos. Levi, que era Mateus, cobrador de impostos também, Jesus disse para ele: abandona tudo aí e me segue. Ele seguiu Jesus. Então até que ponto estamos decididos a seguir os nossos interesses? E até que ponto estamos decididos a seguir os interesses de Jesus, do Evangelho de Jesus, da palavra de Jesus, dos ensinamentos de Jesus? Até que ponto estamos dispostos? Será que estamos dispostos a largar tudo para seguir Jesus? Tem aquele exemplo do jovem rico, que ele chega para Jesus e diz: eu obedeço os mandamentos, eu conheço os mandamentos, eu obedeço. E Jesus diz para ele: só lhe resta uma coisa. Mas primeiro ele pergunta para Jesus: o que eu faço para herdar o reino dos céus? Então Jesus cita os mandamentos, ele diz: eu conheço e pratico todos. Aí Jesus diz para ele: mas ainda lhe falta uma coisa. Vende tudo que tem e dá para os pobres. E aquele homem, ele vai embora. Ele decide não fazer isso. Jesus não estava falando para ele literalmente vender tudo que tem, acabar com tudo e ficar pobre, querido, e seguir Jesus, não. Mas Jesus estava dizendo
para de colocar o seu coração nas riquezas e coloca o coração nos meus ensinamentos. Então ele estava com a visão ali, tapada. Aquele homem não tinha visão espiritual. Então muitas vezes a pessoa bate no peito, quer ser religioso demais. Mas nós temos que parar e analisar até que ponto estamos obedecendo o Evangelho. Até que ponto as raízes têm aprofundado dentro de nós e mudado nossa vida, nossos comportamentos. Aleluia. Então esse homem, ele decidiu não seguir Jesus. E aqui deu o exemplo de Mateus, de Zaqueu, que já decidiu. E eu e você? Será que nós temos decidido todos os dias? Será que nós temos disposto diante de Deus para ser essa terra verdadeira, essa terra que, igual diz lá em 2 Crônicas 7:14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, buscar a minha face, e o Senhor diz: então eu ouvirei do céu as suas orações, perdoarei os seus pecados e sararei sua terra. Querido, para isso acontecer, temos que fazer o que diz o contexto para nós, se arrepender mesmo, orar, buscar de tal forma que nós estamos focados totalmente na palavra de Deus, em obedecer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 5 de Romanos 8. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas quem vive de acordo com o Espírito de Deus tem a sua mente controlada pelo Espírito de Deus. E aí, irmão, quem tem controlado a nossa mente? Será que é os nossos interesses, as nossas vontades? Ou será que temos dado lugar à voz de Deus, que dentro de nós está o Espírito Santo, falando: não anda por esse caminho, não comete esse pecado? Nós temos que ter momentos sim de conforto, querido. Mas será que nós temos ouvido Deus quando Ele fala conosco: vai ler a minha palavra, vai orar, ora pelo seu irmão? Quando você vai se deitar e Deus está tocando no seu coração, ora por esta pessoa. Então, querido, a nossa carne vai ter hora que ela não vai querer. Mas aqui é o ponto-chave desta palavra para mim e para a tua vida hoje. Será que o Evangelho tem se aprofundado dentro de nós de tal forma que nós consigamos não obedecer à carne, mas obedecer o Espírito de Deus? Aleluia, essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Então no versículo 6 de Romanos 8 vai dizer: e as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas o que tem a mente controlada pelo Espírito de Deus terão vida eterna e paz. Então, querido, nós temos duas necessidades na nossa vida aqui na terra. As necessidades físicas, que é se alimentar, temos sentimentos, precisamos de atenção às vezes, precisamos de conselho às vezes, temos necessidades físicas, precisamos alimentar, precisamos cuidar da saúde. E também, querido, temos as necessidades espirituais, que é cuidar do nosso espiritual, que é buscar uma intimidade com Deus, que é buscar conhecer as Escrituras Sagradas e é conhecer o que Deus tem para a nossa vida. E isso vai acontecer só se nós sermos uma terra que o Evangelho está dentro de nós, não só num culto, não só em um culto fervoroso, numa vigília, num dia maravilhoso que vem um cantor ali e você vai num show gospel, aquela alegria, aquela presença de Deus, não só naqueles momentos ali, não fervorosos, mas todos os momentos, quando você está na sua casa, quando você acorda, quando você levanta, quando você está no trabalho. Até que ponto o Evangelho está na sua vida para que ele reflita em todos os momentos? Até que ponto ele está na minha e na sua vida? Esse é o estudo que o Senhor tem para a nossa vida hoje, para a gente estar caminhando para o final. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 9, versículo de número 23 até o 25. Calor, irmãos, está calor. Já estou suando aqui, mas vamos rompendo em ferro. Lucas capítulo 9, versículo 23 vai nos dizer: depois disse a todos: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para cada dia morrer.
e me acompanhe. Em outra linguagem diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, né? No versículo 24. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa, terá a vida verdadeira. Então Jesus está dizendo, aquele que quer ser meu seguidor, abandone tudo que você está colocando no lugar dele e coloque ele em primeiro lugar. Buscar o ensinamento de Jesus, a lei de Jesus, reconhecer que ele é o seu Salvador, que ele morreu numa cruz, que ele foi humilhado, dilacerado, ferido, morto, para que eu e você tivesse a salvação. É reconhecer em todo o tempo. Jesus não está falando para nós largar o nosso filho, nossa esposa, abandonar tudo, não. Mas ele está falando de tal forma que priorizemos a sua palavra, priorizemos os seus ensinamentos. Amém? Então, como diz em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu vou passear com a minha família, vou assistir um filme, mas vou ter um momento, buscar o Senhor com sinceridade, orar com sinceridade, ler a palavra com sinceridade, com entrega. E no versículo 25 ele vai dizendo, do que adianta alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, querido, casa aqui vai ficar, carro vai ficar, tudo vai ficar, querido. Bens materiais vão ficar. E a questão é, o que vai acontecer com a nossa alma? E para finalizar esse estudo, esta palavra, mais uma vez eu faço a pergunta, até que ponto o Evangelho está na sua vida? Até que profundidade o Evangelho está na tua vida? Amém? Que você possa meditar nisso, nesse estudo, que possa ter trazido algo edificante, transformante para a tua vida, para a minha vida neste momento. Amém? Deus te abençoe, você que viu o vídeo até aqui. Que Deus possa falar contigo durante esse dia, que você pense nesse tema. Fale também para outras pessoas. Amém? Que Deus possa te abençoar ricamente, em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer uma breve oração para a gente encerrar? Deus soberano Pai, ó Senhor, obrigado por esta palavra, Jesus. Obrigado, meu Deus, por esse ensinamento, que eu creio que não é nada de mim, mas aqui estudamos a Tua palavra, meditamos na Tua palavra, Deus. Ó Deus, que ela venha dentro de nós de tal forma, que aprofunde no nosso coração, Deus, e que nós estejamos todos os dias dispostos, Senhor, a aprofundar o Teu Evangelho dentro de nós, que as nossas raízes possam cada vez estar mais fortes, enraizadas nas Tuas palavras, meu Deus, nos Teus ensinamentos, ó Deus. Ó Deus, que este ensinamento fique dentro de nós, que possamos ir falar para outras pessoas o que aprendemos aqui, Deus. Ó Deus, que frutifique, que prospere, em nome do Senhor Jesus. Vem abençoar a vida desta pessoa, a família dela, Deus, e vem ajudar ela a ser luz para o mundo, a ser sal da terra, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, agora e para sempre. Amém? Esta foi a palavra, irmão, que Deus possa te abençoar, que a tua felicidade brilhe como o sol do meio-dia. Sou muito grato e feliz por estar aqui sendo um porta-voz da palavra de Deus e possa ter dito algo poderoso ao teu coração. E toda glória, toda honra seja dada a Jesus, porque Ele, somente Ele, é digno. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus.